Já ouviram falar naquele ditado? O mundo não dá voltas, ele capota. Pois bem, isso se aplica completamente a esse episódio. Vocês lembram que episódio passado, a Miu havia sido humilhada, maltratada e quase agredida pela cobra da sogra, por achar que a Miu vinha de uma família pobre, e não quis acreditar quando soube que ela fazia parte da família Usuba, até que o Arata deu as caras pra mudar completamente o rumo da história. Primeiramente, ele reclama com a Miu, já que ela estava tentando usar suas habilidades estando sozinha, e pergunta quando foi que ela ficou tão corajosa a esse ponto. Mas isso não importa mais, afinal ele havia conseguido chegar a tempo. A velha carrasquenta pergunta quem lhe havia dado autorização para deixá-lo entrar na sua residência. Ele pede desculpas por não ter avisado previamente e se apresenta como o primo da Miu, Arata Usuba. A velha ficou como de queixo no chão. Ele agradece por ela ter cuidado da Miu. Imagina o arrependimento que essa vaca não tá tendo agora. Ele fala que é o negociador do Ministério da Casa Imperial e às vezes ele e o Senhor Kudo trabalham juntos. Daí ele pergunta pra Miu o que ela tava tentando fazer utilizando suas habilidades. Ela diz que esse homem vai morrer se ela não fizer algo, mas várias vezes o Arata havia dito que ela pode acabar morrendo caso utilizasse seus poderes sozinha. Porém, eles precisam de seus poderes para salvar a vida daquele homem. No entanto, ela ainda não pode utilizar suas habilidades ao máximo. E se ela estiver realmente disposta a utilizá-las, ele ao menos quer ficar ao lado dela para protegê-la. Ela aceita e novamente entra no mundo dos sonhos. A cena corta pro Senhor Kudo correndo a milhões. Logo à frente, um grupo de pessoas desesperadas. Um demônio havia surgido na mansão e os atacou. Eles pedem pela ajuda do Senhor Kudo. Entretanto, o medo falou mais alto e eles meteram no pé. No entanto, o Kudo foi em direção à mansão. Chegando próximo, havia alguém esperando por ele. Ele pergunta para o encapuzado se sua organização era responsável pelos incidentes demoníacos. Nós apenas demos poderes sobrenaturais para aqueles que não tinham, transformando humanos em demônios. Apenas usamos nossas bênçãos para libertá-los do medo imposto por vocês, portadores de habilidades paranormais. O homem suspeito fala que esse mundo tá virando aos avessos. Poucos têm conhecimento das habilidades e dos seres sobrenaturais. Eles pensam que estão no controle de tudo, os fortes e fracos. Eles precisam se erguer em nome da bênção. O Senhor Kudo ativa sua habilidade paranormal. O encapuzado lança agulhas de barro que são paradas pelo Kudo. Ele o tenta subornar, perguntando se o Senhor Kudo não tem interesse em um mundo igualitário. Mas ele não tá curtindo esse papinho. Você é mesmo um nobre terrível. Ele assobia bem alto na mata. Um demônio aparece e ele desaparece, partindo pra cima do Senhor Kudo. Mas de repente seu corpo foi congelado. O pai do Senhor Kudo havia ido até lá pra ajudá-lo na batalha. O Senhor Kudo fala que ele pode lidar com tudo sozinho, mas o pai sugere que eles se unam pra acabar com aquilo o mais rápido possível. Enquanto o Senhor Kudo mata o demônio, o velho vai dar contas dos homens de preto. O demônio salta bem alto, uma bola de fogo e ele foi desintegrado. Os homens de preto partem pra cima do velho. A idade tá aí, mas isso não é problema. Um salto com gelo, uma pancada no pescoço e foram nocauteados. Olha, o demônio não morreu não, ele tá vivo. Ou tava. Um golpe de raio e ele caiu morto no chão. Depois vemos que na verdade ele é um humano transformado. No pescoço dele um frasco com energia sinistra. Aparentemente ele foi envenenado por alguma maldição. A cena volta pra Miu, dentro do mundo dos sonhos. Ela encontra o Kouta sentado ali próximo. Em sua testa um chifre crescendo, deve ser corno. Ela toca nas suas costas e o moleque desmaia. Agora ela precisa se lembrar do que o Arata havia dito. De repente uma mão de demônio surge, puxando o Kouta pra escuridão. No lado de fora o clima tá tenso. A transformação do Kouta estava começando. A Miu sabe que ela precisa fazer isso. Ela precisa salvar esse rapaz. Ela manda que o demônio se afaste dele. E uma luz ilumina toda aquela escuridão, retornando para o mundo real. A maldição havia sido desfeita e o Kouta novamente abria seus olhos. O Arata fala que tá muito orgulhoso dessa menina. E a Miu ficou feliz por ter sido útil pra alguém. Daí o Senhor Kudo chegou chamando pela Miu. Ela corre pros braços dele. Os dois se abraçam quentinho. Ele estava feliz por ela estar salva. E ela também por ele estar intacto. Ele só não havia gostado da presença do Arata. Ele pergunta do porquê está ali. O Arata fala que o príncipe havia pedido para que ele pessoalmente viesse até aquele local por causa de uma organização suspeita que havia naquela região. O Senhor Kudo fala que é a união abençoada e ele havia lutado com um deles ainda hoje. Não se sabe os detalhes, mas usam sangue para que demônios tomem conta dos corpos humanos. E aparentemente o fundador dessa organização é o homem chamado Noashi Usui. Eles estão propondo virar o mundo de ponta cabeças, onde todos têm habilidades sobrenaturais. Você disse Naoshi Usui? Não pode ser. Então foi isso. Por isso que o Takahiko, esse cara tem o mesmo sangue Usuba que nós. Ele é da nossa família. A cena muda pra sacada. Eles estavam conversando sobre o Naoshi. Se realmente for verdade, o fundador da comunhão abençoada nasceu na família Usui, uma ramificação da família Usuba. O Usui tem as habilidades paranormais da família Usuba. Esse cara havia sido o futuro noivo da mãe da Miu, mas depois que ela havia se casado com Saimori, ele
se separou da família Suba e desapareceu. O Arata fala que caso ele realmente esteja por trás disso tudo, todos os crimes que ele cometeu irá recair sobre a família Usuba. Dito isso, ele irá informar toda a situação para o imperador e continuar com a investigação. Com isso, ele foi embora. O Senhor Kudo coloca o casaco na Miu para ela não ficar com frio. Afinal, é mais fácil ele ver ela desconfortável do que com frio. Ele diz que sabe que ela está frustrada com o incidente do Usui e com sua mãe, mas ele também sabe que ela está se esforçando bastante e por isso ele vai fazer o que ela não pode fazer. É assim que ele deseja viver uma vida ao lado dela. Ele pergunta se ela acha que eles podem lidar com tudo como um casal normal. Ela pergunta se está lhe dando a ajuda que é necessária. Ele pergunta se ela ainda não percebeu que ele não consegue viver sem ela. E bem ali, diante da luz da lua, uma noite clara de lua cheia, repleta em emoções, eles se beijam pela primeira vez. O sorriso do meu futuro marido, iluminado pela lua, tão forte e lindo que me esqueci de piscar. Para ela, aquele momento parecia uma eternidade. Havia se tornado um tesouro que ela guardaria pelo resto da vida. Dia seguinte, vocês acham que ela dormiu? Que nada! Não conseguiu parar de pensar nos lábios do seu Kudo. Rapaz, agora ela não sabe como é que vai encarar ele. Enquanto ela se arrumava, pensa que não conseguia usar o vestido que a irmã do Senhor Kudo havia escolhido para ela. De repente, a Nae bate na porta, junto com a bruxa velha, que pergunta se a Miu estava retornando para a cidade imperial. Finalmente, a causa da sua dor de cabeça estava indo embora. A Miu pede desculpas por ter causado tantos problemas. De fato, ela não quer que a Miu volte para aquela casa. A velha pergunta se aquele vestido na cama era da Miu. Ela fala que sim. E a velha fala que ela tem um bom gosto, apesar de ser quem é. E se ela vai embora sem ao menos usá-lo. A Miu dá uma gaguejada e a velha resmunga, mandando que ela pare com aquilo. Ela deve ser firme e forte com as palavras. E não deve se desculpar por qualquer coisa que ela fala. Levante a cabeça. Eu não vou ter pena do seu passado. Tampouco queria aceitar suas desculpas irritantes. Também não tenho a intenção de te conhecer. Apenas vim dizer uma coisa antes de você sair. Eu jurei que ela ia pedir desculpas, mas que nada. Chamou a Miu de feia e de mal educada. Bonita é você, sua véia. Sem graça e sem dignidade nenhuma. Mas os cuidados da Miu com seu filho foram o suficiente para ela reconhecê-la. O que ela realmente quer dizer é que a Miu cumpriu seus deveres como uma noiva corretamente. A Miu até lacrimejou a bichinha. Ela manda que a Miu estenda sua mão e lhe entrega algo. Um laço que ela costumava usar. Como ela não vai usar mais aquilo, é basicamente lixo. Um presente perfeito pra Miu. Essa velha é bipolar. Ela dá as costas e vai embora. Logicamente, aquele laço é um presente novinho pra Miu. A Nae diz que a Miu foi muito corajosa em ajudar aquele moço outro dia. E acha que a velha pensou nisso também. Eu discordo. Eu digo que ela ficou assim depois que soube que a Miu fazia parte da família Usuba. No corredor, já prestes a ir embora, o Senhor Kudo se encontra com a mãe dele. Ela diz que ele deve garantir que a Miu tenha superado sua timidez na próxima vez que ela vier novamente a essa casa. Tô dizendo, essa véia é bipolar. Afinal, todos aqueles que visitam a casa da família Kudo devem ser confiantes em suas palavras. Finalmente é hora de ir embora. A Miu agradece por tudo e mete marcha. Na janela, a Buraka estava só observando. A cena corta para algum lugar no meio do nada, onde uma operação militar estava acontecendo. Eles arrombam a casa, mas estava abandonada. De repente, pequenos cilindros explodem. A porta se fecha e um círculo mágico aparece. E uma explosão acontece. A cena volta para a rodoviária. A Miu estava finalmente na capital imperial. De repente, um zumbido é ouvido. A estação muda para um tom vermelho. Em meio à multidão, o homem disse um prazer conhecer o chefe da família Kudo, o herdeiro da família Usuba e também a sua querida filha. Olha esse plot twist, fio. Ah, sim, quase esquecendo. Um salve para Tofin Sun City. Acho que é assim que se pronuncia.